eu sou a Renata, eu sou nutricionista, trabalho com fibrose cística e esse é o primeiro de uma série de vídeos que vai falar sobre esse assunto, mais especificamente sobre o conteúdo das diretrizes brasileiras de nutrição em fibrose cística. Para começar esse projeto, eu estou aqui com a Lenícia, que foi a idealizadora principal, quem coordenou todo esse trabalho e que vai contar um pouquinho para a gente como é que foi tocar esse projeto. A Lenícia é nutricionista, graduada, mestre e doutoranda pela Universidade de São Paulo, especialista em nutrição clínica pela Asbram, nutricionista do Instituto da Criança, atuando com fibrose cística há 14 anos, uma baita experiência como profissional e pesquisadora na área, atualmente em transição aí, em mudança de carreira, pois ela será pesquisadora na Universidade de Pavia, na Itália. Então, é uma honra receber aqui a Lenícia com a gente. E, Lê, dá um oi para o pessoal. Vamos contar aí como é que foi a jornada para a nossa publicação das diretrizes. Olá, Renata. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma grande honra falar um pouquinho das diretrizes, que eu considero como uma das minhas filhas, que foi um trabalho, né, para essa publicação de muitos anos. E obrigada pelo convite. Gostaria que ficasse realmente um bate-papo e fico aí aberta a todas as perguntas. Obrigada. Imagina, Lê, obrigada a você pelo tempo aí de estar aqui com a gente. E, bom, acho que vamos contextualizar um pouquinho esse projeto e eu imagino que muitas pessoas tenham dúvidas sobre o que é uma diretriz, né? Conta um pouco para a gente, assim, o que é a diretriz, qual a relevância desse tipo de texto? Então, é bem interessante essa sua pergunta, porque a diretriz, ela não é um artigo científico comum, ela não é um artigo, por exemplo, um artigo original, que você faz uma metodologia, levanta sua amostra, faz os inquéritos e depois analisa os dados. A diretriz é um guia para os profissionais que vão trabalhar com aquela determinada patologia, com aquela determinada área, um guia de atuação clínica. Então, ele ensina realmente combina toda a expertise de uma série de profissionais de uma determinada região. No nosso caso, é a diretriz brasileira na área de nutrição e fibrose cística. Então, realmente, a gente fez aí um consenso entre diversos profissionais, levando em consideração toda a evidência científica publicada até o momento. Então, toda a diretriz ela é baseada em evidências clínicas, além da expertise dos profissionais. Então, reúne tudo de melhor, tanto as publicações científicas como a experiência dos profissionais que atuam nisso há anos no mercado de trabalho aqui brasileiro. É muito legal. E foi um projeto, né, até um pouco difícil de fazer, porque a gente tentou realmente incluir todo mundo, né, todos os nossos colegas nutricionistas do Brasil que estão trabalhando com fibrose cística, que se interessaram em participar do projeto. E o Brasil é um país enorme, então, né, a gente conseguiu se reunir algumas vezes para discutir sobre isso, mas tem até a questão geográfica aí que fez com que a gente fizesse muita coisa à distância, que deu super certo, né? Isso tudo foi antes da pandemia, então ainda É, a gente não estava, né, tão familiarizado com adaptar tudo para acontecer à distância, mas foi um trabalho muito bonito e muito colaborativo, que inclusive uniu mais ainda o nosso grupo de nutricionistas, né? com certeza. E como é que surgiu a ideia, né? Eu participei desde o começo, mas queria que você contasse um pouquinho, né? Como é que surgiu a ideia? Essa necessidade veio de onde? Então, nós temos congressos, eu não sei se todos sabem, congressos bianuais, na verdade, eles são bianuais até a pandemia bagunçou um pouquinho, né? Mas são congressos brasileiros de fibrose cística e são congressos multiprofissionais. Em um desses congressos, lá em julho de 2017, nós vimos a publicação da diretriz brasileira de fibrose cística, de um tratamento como um todo, e surgiu a ideia, por que não fazer uma guideline, uma diretriz só para a parte de nutrição? O pessoal da fisioterapia já estava no fase avançada dessa publicação. Nós pensamos, vamos fazer uma da parte da nutrição. Juntamos a equipe de nutrição, todos os nutricionistas presentes no congresso, todos se interessaram, falaram assim, não, vamos fazer, e daí já começou a formar um grupo de coordenadores
que coordenariam essa diretriz, né? Então, quando a Renata coloca assim, que eu fui a coordenadora de diretriz, na verdade, eu costumo dizer que é como se fosse alguém que orquestra todo mundo, mas no fundo, todos os coordenadores tiveram uma atuação assim essencial para que isso acontecesse. Nós formamos grupos de trabalho, dentro desses grupos de trabalho, alguns coordenadores de sub-áreas. Dentro dessas sub-áreas, esses coordenadores podiam convidar mais autores. Então, isso foi muito legal. No final das contas, nós tivemos 15 grandes coordenadores espalhados pelo Brasil inteiro, e esses coordenadores convidaram mais 21 colaboradores, 21 autores. E isso formou material, sim, muito bom, muito interessante. Aliás, até do histórico da elaboração da diretriz, que nós criamos um material muito maior do que a diretriz que foi publicada, mas em setembro de 2018 nós fizemos uma reunião presencial. Eu brinco que foi a reunião do corta-corta, né? Nós fizemos uma reunião onde foi cortado grande parte dos textos, foram modificadas a forma de elaborar as perguntas, porque realmente estava muito, muito extenso. Estava um livro e não uma diretriz, né? Então, essa reunião, depois nós resumimos isso em 42 questões, perguntas e respostas, e daí com isso nós elaboramos realmente a versão final, depois com acabamentos em forma virtual, nossas reuniões virtuais. Mas é interessante até colocar, Renata, que eu lembro no comecinho da elaboração, para vocês verem o critério, a rigorosidade científica da publicação. Nós fizemos uma reunião antes de iniciar as buscas bibliográficas, foi um treinamento sobre padronização de buscas bibliográficas. Então, nós fizemos um treinamento de 2 horas, como vai ser feita a busca, quais são consideradas evidências clínicas de alta evidência, baixa evidência, moderada evidência. Fizemos todo esse treinamento entre todos os coordenadores, para que depois os coordenadores treinassem os autores e todo mundo fizesse as buscas com a mesma metodologia e rigorosidade científica. Então, realmente não é fácil montar uma diretriz, não é, Renata? Não, com certeza. E acho interessante a gente lembrar aqui também, nós estamos falando de nutrição, e aí a gente acaba falando de nutricionistas, né? Que fomos nós É nutricionistas verdade. a maior parte do grupo, mas nós contamos também, né, com alguns colegas médicos, né, para nos dar suporte com algumas questões aí relacionadas à nutrição, né? Relacionadas ao tratamento dos pacientes com fibrose cística no sentido nutricional, mas em relação, né, a algumas questões como doença do refluxo, reposição de enzimas, enfim, nós tivemos parceiros aí de outras áreas, né, nos dando suporte também, porque afinal de contas a fibrose cística é sempre um trabalho em equipe, né, cuidar desses pacientes é sempre um trabalho multidisciplinar realmente. E a Lenícia já começou aqui a contar algumas coisas que correspondem à minha próxima pergunta, né? Então, quais foram os passos para a elaboração das Então, diretrizes, né? Então, nós começamos realmente lá com uma capacitação, acho que para garantir o rigor técnico-científico, né, da elaboração dos textos. Mas como é que foi esse passo a passo, né? Quais foram as etapas até a gente conseguir chegar na publicação? muito interessante essa sua colocação. Realmente a gente generaliza como nutricionistas, mas uma das prioridades de uma diretriz é ela ser inclusiva. Ela não pode ser exclusiva de um grupo, ela não pode ser só de uma determinada região do Brasil, ela tem que ser inclusiva em termos de toda a abrangência que trata a nutrição da fibrose cística. E dentro da nutrição da fibrose cística, não tem como a gente trabalhar sem essa multidisciplinariedade. Então, realmente, é bem importante esse aspecto. E esse foi um dos aspectos que conversei muito com um dos autores, né, da diretriz, que é o Dr. Rodrigo Atanásio, que me ajudou com toda a sua experiência de já ter elaborado a diretriz brasileira de fibrose cística. Então, ele trouxe várias dicas muito importantes para o nosso trabalho, que sistematizou nosso trabalho. Então, nós criamos primeiramente as fases, né? Criamos primeiramente os grupos de trabalho, separamos esses grupos de trabalho. Dentro desses grupos de trabalho, eles trabalhariam individualmente cada aspecto abordado ali na diretriz. Fizemos o treinamento da busca bibliográfica com todo o grupo de coordenadores e depois elaboramos as perguntas da diretriz. Essa elaboração de perguntas da diretriz foi feita em conjunto dentre todos os coordenadores. E nós tivemos que reformular todas as perguntas para uma resposta sim ou não,
para que a diretriz ficasse mais objetiva. Então, nós tivemos que puxar todo o modo de formulação da questão para uma resposta objetiva e relacionada à fibrose cística. Então, se a resposta fosse uma coisa muito mais abrangente e a gente começasse a entrar em dietoterapia que não é específica da dieta da fibrose cística, nós entraríamos em outras diretrizes. Então, para minimizar aí o tamanho dessa diretriz, nós focalizamos sempre em respostas sim ou não e com respostas focalizadas em fibrose cística. Depois dessa abrangência das questões reformuladas, elaboramos as respostas, passou-se, então, por todo o grupo de coordenadores, as respostas de todas as perguntas, todos aprovaram, e daí passou para a penúltima fase, né, que foi a elaboração do nível de evidência com uma consultoria da Springer Healthcare. Essa foi uma consultoria que eles elaboraram todos os níveis de evidência de todas as perguntas, revisaram todas as respostas, e assim foi traduzido para o inglês, para ser uma abrangência não só brasileira, mas que a nossa diretriz pudesse alcançar o mundo inteiro. E depois de toda essa elaboração do material maravilhoso de 42 questões, 152 referências, aí sim nós emitimos aí começamos a busca, a caminhada para publicação. E essa foi uma caminhada à parte, né, Renata? Nós enviamos para diversas revistas, algumas recusaram porque não faziam parte do escopo da revista, porque era nutrição e talvez a gente estivesse procurando revistas da área de medicina. O tamanho da publicação foi uma coisa que foi bem difícil, porque é uma publicação muito grande que vai além dos limites deles de revisão, que já é um artigo maior, né? Além disso, ela é escrita por profissionais da área que atuam na área, não necessariamente que sejam associados a alguma entidade de publicação, então isso também foi um limitador para a publicação em algumas revistas científicas brasileiras, e nós queríamos uma revista brasileira. Então, nessa luta, nós conseguimos aí a revista Einstein, que abarcou o projeto. Nós chegamos até a dividir a diretriz em parte 1, parte 2, para ficar menorzinha, conseguir publicar, mas aí a revista Einstein falou, não, a gente pode colocar todo mundo, todas as questões juntas. Então, nós reunimos essa publicação e daí, finalmente, foi para a fila de publicação, que daí demorou aí mais um ano para ser publicada após entrar na fila de publicação. Então, não é fácil. Eu achava, antes de elaborar esse projeto, realmente eu imaginava que era mais fácil, mas a gente não deixou ninguém desistir, né, Renata? Não desistimos, né? Foi um trabalho aí que começou lá em 2017, como você já citou, e a publicação saiu de fato em 2022, né? Então é um projeto aí que não é de muito curto prazo, não, né? Tem que ter ali uma persistência, tem que ter um rigor para conseguir finalizar tudo, né? Para que seja aí um texto de fato relevante, um texto que de fato as pessoas podem confiar e utilizar, né? Como um conteúdo para embasar a sua prática com segurança para os pacientes, e que saiu, todo mundo ficou muito feliz, né? Eu fiquei muito feliz de participar desse projeto, e com certeza vai ajudar não só profissionais brasileiros, não. Tenho certeza que tem mais gente acessando por aí, e que vai ajudar ainda muita gente. E minha última pergunta, né? Nem sei. Fiquei pensando nas possibilidades de resposta para essa pergunta aqui, mas quais você considera que foram os maiores desafios, né? Porque desafios foram vários aí. O que você considerou como, nossa, realmente isso aqui eu não esperava, realmente isso aqui eu achei que talvez não fosse dar certo. Teve algum momento assim? Como é que foi? Então, eu vou separar essa resposta em duas partes. A primeira, dos desafios que a gente já conseguiu, dos obstáculos que a gente já ultrapassou, e a segunda parte eu vou falar dos desafios para o futuro que ainda existem embutidos nessa diretriz, né? Como a primeira parte, eu acho que o maior desafio, porque a gente tinha aquela empolgação inicial de elaborar essa diretriz, mas saber fazer um documento com essa expertise, englobar todos os profissionais que trabalham nessa área no Brasil, pensar em todo mundo, quem não pode ficar de fora, quem que deve ser convidado como autor, e até esses desafios desencadearam até o final, né? Nós acabamos não citando uma das autoras nos agradecimentos, então essa fase de lembrar de todo mundo é um grande desafio, sim, porque o Brasil é muito grande, como você já colocou, e tem muita gente trabalhando nessa área, né? Então, realmente, esse foi um dos primeiros desafios.
e depois o maior desafio foi a publicação, sem sombra de dúvidas. Publicar ciência no Brasil é um desafio árduo, né? Mesmo sendo um guideline, uma diretriz, uma referência para condutas clínicas, é muito difícil ser publicada. A gente tem a experiência de elaboração prévia de um protocolo de trabalho do Estado de São Paulo na fibrose cística. Foi um documento também que deu muito trabalho, a gente fez isso em 2012, se não me engano, mas isso foi publicado na forma de formato de livro, foi distribuído, e eu acredito que foi muito mais fácil do que a elaboração dessa diretriz. Então, a elaboração da diretriz para uma publicação científica dá muito trabalho, e tem todo o rigor técnico dessa publicação, tem todas as limitações das revistas, então, realmente, isso foi bem, bem difícil. Tirando esses dois desafios já ultrapassados, os desafios futuros, que eu acredito, são manter atualizada a diretriz. Realmente, a partir de agora, o caminho está aberto para atualizações. Tem respostas lá que eu já gostaria de ter modificado, tem coisas que já saíram que eu gostaria de ter incluído em perguntas, influência de moduladores de CFTRs na nutrição, o futuro da nutrição com esses moduladores. Então, são aspectos que ainda não estão abarcados nessa diretriz, mas que já fica aí a deixa para uma próxima publicação de atualização dessas diretrizes, que vai ter que acontecer, com certeza. E o outro grande desafio, acho que até os desafios futuros são mais difíceis que ultrapassados, é colocar em prática. Não adianta nada teoria, não adianta nada ter uma diretriz e termos essas disparidades do tratamento de nutrição fibrosística em todo o Brasil. Nós temos centros com suplementos, temos centros sem acesso à suplementação, temos centros com muito pouco nutricionista para trabalhar, então a gente tem ainda uma grande disparidade de tratamento. A diretriz foi um primeiro passo para a gente tentar uniformizar o tratamento e a atenção ao cuidado da terapia nutricional do paciente com fibrose cística, mas o caminho da parte prática também está só começando. Eu acho que a gente tem um futuro aí grande de trabalhos a serem realizados nessa área. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, pode acrescentar. Eu acho que é exatamente assim, né? Todo trabalho em grupo demanda um empenho extra, né? Porque justamente as discussões, justamente trabalhar a grupalidade sempre vai ser um desafio, mas no fim, sem dúvida, sempre é um trabalho muito mais rico, né? De informação, de conteúdo. E a publicação foi ali onde a gente ficou, ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser isso, né? Mas deu certo, é isso. Acho que a persistência e que, querendo ou não, por mais que a gente tenha trabalhado muito bem como um grupo, foi uma etapa em que você trabalhou, inclusive, muito mais sozinha, né, em relação ao grupo aí, para conseguir colocar a publicação, fazer a publicação acontecer. Então, acho que cada um teve um papel muito importante. Acho que os desafios maiores aí foram superados e você foi a idealizadora disso dar certo, justamente, né, porque teve desafio aí que ficou com você, que a gente deu algum suporte ali, mas querendo ou não, você não desistiu de a gente levar isso para frente, né? Então, acho que vou até aproveitar aqui esse vídeo para a gente agradecer ao grupo todo, né? Pela participação aí, pela elaboração desse material muito rico, e que agora a gente vai tentar transformar, né, em vídeo também, não só em texto escrito, mas trazendo aí tanto o que está ali contemplado como informação, mas também trazendo um pouquinho, fazendo alguns comentários da prática que cada grupo de trabalho, né, vivencia ali em relação aos assuntos que foram tratados. Então, já aproveito essa fala para deixar o convite para quem está nos assistindo a acompanhar os próximos vídeos, né, que a gente vai trazer o conteúdo mais especificamente das diretrizes aí. Vocês viram que deu trabalho, que é um material muito rico e que a gente tem o desafio de colocar em prática, e para isso essa informação precisa chegar em mais gente. Então, além de escrita, agora ela também será falada para atingir o maior número possível de pessoas. Eu agradeço, Lenice, a participação aqui nesse primeiro vídeo, nesse vídeo piloto do projeto. Ficamos aí muito contentes com a sua nova jornada, mas não deixaremos você abandonar o grupo de nutricionistas da fibrose cística do Brasil, né? E é isso. Convido a todos para acompanharem os próximos vídeos, né? E agradeço a Lenice a participação.
Eu que agradeço, Renata, pelo convite. Realmente, não percam os próximos vídeos. Essa diretriz está maravilhosa. Leiam a diretriz, guardem com cuidado para consulta também, quando as dúvidas forem surgindo. E fica o convite também, né, para entrar parte desse grupo que engloba aí todo o Brasil, para a gente conseguir fazer as atualizações futuras também. Então, meu recado final para todos os nutricionistas e médicos que trabalham nessa área de nutrição fibrocística é que não podemos desistir nunca dos nossos pacientes e que esse tratamento com carinho, multidisciplinar, atenção, cuidado, com certeza dá certo, né? Muito obrigada, Renata, pelo convite e sucesso para todos nós dessa área tão linda. Muito bem, falou tudo. Obrigada por ter nos assistido até aqui. A gente espera você nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.